dos maiores nomes da gastronomia brasileira, reconhecida aqui e pelo mundo afora. Também é mãe, ativista e feminista. Começou cedo. Aos 17 anos ingressou na faculdade de gastronomia fora do Brasil e de lá pra cá nunca parou. Hoje tem um dos espaços mais interessantes de São Paulo, o Clandestino. Ali ela apresenta suas criações com ingredientes nativos brasileiros, baseadas em uma pesquisa que realiza com a cultura do nosso país, estimulando assim o cultivo de produtos em risco de extinção. Tutano. Bem-vindos a mais um Tutano Ideias com Substância. Eu, Carolina Mânica, junto com João Monhon, João Paulo Cuenca. A gente tem o prazer hoje de receber Bel Coelho. Seja bem-vinda, Bel. Obrigada. Super chefe. Foi difícil começar com a Bel, porque é tanta coisa, né? Tanta informação, é tanta potência que... Eu lembro da primeira vez que eu vi a Bel, não sei se ela vai se lembrar, mas... Vai? Acho que eu sei qual é. Cara, você era bem novinha, eu também. Foi numa fazenda, né? No Sim. interior de São Paulo, que a gente tava fazendo um trabalho com a Box, né? Com o pessoal da Unilever e tal. E daí, uma chefe super premiada tá vindo aí. Eu esperando alguém mais velho. De repente entrou uma garota, assim, com um sorriso enorme, luminosa. Eu falei, nossa, né? Teve... Foi legal. Foi, acho que, sei lá, 2005, sei lá. Eu tava no Sabugi, foi o segundo restaurante que eu chefiei. Mas você tinha o quê? Uau, 20? 5. Será que 24. Bom, 24 já era o segundo restaurante. Então já... Pois é, né? Quando que começou É muito essa impressionante. onda toda, né? Você começou criança, assim, né? Não, que eu cozinho em casa, assim, desde os 8, 9, enfim, na cozinha de casa. Mas profissionalmente com 17. E aí, muito nova, né? Não era nem maior de idade. Você veio de uma família de chefes? Não, a família da minha mãe é de diplomatas, então eu acho que essa coisa de receber, né, de alguma maneira tá no sangue. E meu pai é imigrante, filho de família de imigrantes portugueses e gostava muito de comer, né, português. Então, sim, eu tinha isso em casa. Meus pais recebiam muito, a gente comia de tudo em casa, tinha de moela a fígado, a tutano. Aliás, é uma boa pessoa para explicar o que é um tutano, né? Porque até agora a gente não teve nenhum convidado que explicou o que é um tutano. Vocês não sabem o que é? Não, eu sei, porque minha mãe me obrigava a comer tutano quando eu era criança, porque ela falava, você tem que comer o tutano para você ter um osso forte. Aí eu tinha que comer o tutano. Todo domingo eu tava lá o tutano separado no meu prato, eu precisava comer o tal tutano. Não é bom, né? Você já fez receita pro tutano? Não, mas tutano pode ser maravilhoso. Mas eu comia do churrasco. Delicioso, assim. E muita gordura, né? Sim. E ele é muito proteico e tem muito colágeno. Aliás, assim. tem um hambúrguer de tutano por aí, né? No CDL que... É mesmo? Ah, eu comi ainda. Que é muito gostoso, eu comi esses dias. E olha que eu não como carne, hein? E você... Peraí. Não. Eu sou part-time vegano. Eu não como carne. Eu sou part-time vegano. Mas agora eu eu tô como... vegano, então... Eu não como carne, mas eu como um hambúrguer de vez em quando. Mas gastronomicamente, o tutano ele traz sabor e uma textura que são muito interessantes, né? Quando a gente vai criar um prato. Qual que é a textura do tutano? Ela é mais ou menos, assim. meio cremosa, né? E ela derrete com muita facilidade. Mas tem proteína também. Ela pode Uma ficar concentração. íntegra se você não jogar na frigideira direto. Assim, não é que nem um foie gras que vai derreter totalmente. Derrete, mas não totalmente. Mas pode ser assado no próprio osso, né? Ou grelhado no próprio osso. Você pega... Ao invés de cortar o osso... como se diz? Longitudinal. Não, Vertical. Não, longitudinal é assim. Sim, longitudinal de lado, assim, pra que a gente não tenha imagem. Cortar o osso de Mas lado. como se fosse uma barca. Uma barca. Aí Aí fica delicioso. Você come de colherzinha. Eu tinha que comer, era do churrasco. Eu botava o osso lá na churrasqueira. Era uma coisa assim, muito roots, Mas né? muito saboroso. Não, era bom? assim... Não gostava. Não, porque era uma gordura, meio papendo, meio papa, assim, né? Então, assim, não era uma coisa que... Sim, não era pra uma preparado criança, por um não. chefe, né? Mas, de verdade, eu nunca quebrei, sei lá, eu nunca tive uma fissura em nenhum osso, nada. E eu fui uma criança kamikaze, assim, eu jogava... Juro por Deus, eu era competidora de basquete, mas no time masculino. Detalhe. Juro por Deus, eu participava de tem uma coisa competidor. que é interessante que eu advogo muito a favor, que é de usar as carnes que não são as pops, né? Os nobres. Não existe muito isso, né? Que são as carnes de segunda, mas o tutano
também as pessoas desprezam, né? A gastronomia não dá conta de consumir todo o tutano. Então Sim. é interessante que a gente... Primeiro porque tem bastante proteína e colágeno e tal, as pessoas às vezes não sabem. E podem descartar. Vou repensar a parar de questão fazer do qualquer tutano. botox. Não faço mais botox, vou passar tutano agora. Não, é comer mesmo. Tem que comer. Eu sei. E eu sou muito a favor da gente aproveitar o boi como... Aí, obviamente que um produtor, né, vai dizer que usa o boi como um todo. Mas o que ele depois moe para virar ração também. Quando Sim. ele não então, se a gente consumir as carnes de segunda, a gente consome menos. Sim, faz parte de uma cadeia de Exato. preservação, né? A gente parar de pedir só a picanha, o filé, que é uma delícia, eu entendo e tal, mas assim, a gente vai precisar mudar esse paradigma muito rapidamente. Sim. Não acho que tenha todo mundo que virar vegetariano e vegano, eu só acho que a gente tem que usar a carne de uma maneira mais consciente, quase ritualística, no sentido de... em momentos de festa mesmo, ou uma vez por semana, ou usar Mas como diminuir, de tempero. fato. Usar como tempero os caldos. Os chineses fazem isso muito bem, por isso que eles são tão numerosos, inclusive. Eles se alimentam de caldos, né? Sim. E caldos que tem proteína, e caldos, né? Uma família faz caldo, não tem um filézão lá. Claro. E outros bichos, né? Muitos outros bichos. Mas é que esse lance do filézão aqui é uma coisa meio nossa, né? Tipo, meio que Argentina, Brasil, né? Uruguai, É um o luxo, filézão, né? É um luxo, quer dizer, é uma coisa meio nossa, classe média e classe média alta. Sim, né? claro. Quando a gente, mas obviamente que a classe C e D também quer, né? Aí quando a gente fala, tem um problema ambiental, agora vocês não vão comer? Sacanagem. Agora que vocês podem comer, ou que podiam até, sei lá, 2013. 13, 14. Vocês não vão mais comer? É complicado também a gente chegar nesse... Porque é representação de não, assim, de que a pessoa melhorou de vida, de que ela tem agora uma picanha pra assar na laje. Então Sim. é complicado. A gente fala, não, agora você não pode comer carne. Total. Então, eu acho que tem que começar a encontrar esse meio do caminho. Todo mundo, o mundo inteiro, né? Sim. Você come carne uma vez por semana, mais ou menos? Qual é? Sim, mais ou menos. É porque Eu eu como provo. todo dia. Jura? Eu tento reduzir. Que carnívoro? Eu Tu sou muito é O carnívoro. negativo, essas coisas assim? Sei lá. Meu pai é argentino, né? Então, muita carne. E tem que ser de vaca mesmo. Frango não vai. É muito louco, né? Vício mesmo. Com café, sei lá. Eu já estive aí. Carne com café? Já estive. Não, como todo dia eu preciso tomar café. A gente tá tomando café agora, inclusive. Sim. Ah, não, café pra mim. A gente Não tem é? um documentário maravilhoso É vício, né? de uma alemã, eu esqueci agora o nome, eu vou lembrar, mas ela tenta virar vegetariana e não consegue, porque ela é completamente apaixonada. E aí Eu ela, poderia fazer esse filme. então, mas ela começa a entrar na história dos frigoríficos e tal, porque ela quer ter pena do bicho, ela realmente tenta... Sim, é porque Ou pena do meio ambiente. E ela consegue parar depois de ver tudo Totalmente aquilo? não. Não. Não, mas eu diminui bastante. Mas ela sonhava com carne. Eu acho que tem gente que... Eu não faço... Já fui vegetariana, já fiquei vegetariana um tempo. Posso voltar facilmente, mas eu como, né? No restaurante eu sirvo coisas que eu sei de onde vem, como é criado, como é alimentado. Mas, obviamente, que animal, ele usa mais o meio ambiente do que a agricultura, né? Sim. A pecuária, ela é mais nociva ao meio ambiente, ponto. Sim. Nessa alta produtividade que o Brasil tem, né? O maior exportador de carne do planeta. E fora o muito desmatamento, mais. né, que promove, né? Tipo, é surreal, assim. Não, o dano ambiental é gigantesco. E tem o negócio também dos gases, né? Tipo, o efeito Também. estufa, os gases do boi, não sei o quê. É mais importante do que o gás carbônico do carro. Assim. Tipo, causa mais dano do que... Isso nem se fala, né? Nem se fala muito sobre isso. Mas sem dúvida, também um dos danos grandes. Mas no Brasil é o desmatamento, né? A gente já sente questões climáticas aqui, né? Na nossa... no Sudeste, por exemplo, secas muito severas e depois só enchentes. Sim, chuva, frio. Isso vai Frio aumentar desbocado. cada vez mais por causa porque é isso, vai desmatando, o Cerrado está totalmente desmatado. A gente fala muito da Amazônia, mas o Cerrado foi o primeiro a ser desmatado. E é também um bioma muito
biodiverso, interessante, importante. Sim. Mas foi o primeiro, Goiás, né? Aí deu barulho. Essa cadeira, eu fui me mexer. Desculpa. Eu queria te fazer 2 perguntas sobre pegar esse gancho. A primeira é... O que você compra pro seu restaurante, normalmente você sabe tudo de onde vem? Você tem um controle total sobre isso? Quase tudo. Quase tudo? Quase tudo. As proteínas, sim. Uhum. E muitas das hortaliças também, né? Porque eu tenho a sorte de estar do lado do Instituto Chão, que é um mercado de produtos agroecológicos e orgânicos, que eles cobram o preço do produtor e depois você dá 30% ou 35%. E eles abrem a planilha dos custos, enfim. É muito legal um grupo de comunistas Chão, né? que fizeram esse... Os comunistas do Brasil. Para incentivar justamente o pequeno produtor agroecológico, assentados, que na verdade o MST é o maior produtor de alimentos orgânicos e agroecológicos do Brasil, principalmente com arroz. Então tá ali do lado. É ótimo pra mim. Eles recebem muita coisa do Cinturão Verde de São Paulo, que é o que a gente deveria. Local, né? É local, então tem 0 quilômetros, né, que é Parelheiros, que é um polo hoje em dia também produtor de produtos agroecológicos, ou seja, que você planta no meio você não precisa desmatar tanto, você planta ali junto, é todo um conhecimento, né? É uma técnica, uma filosofia. E na verdade é uma filosofia que a gente também está criando, porque existe a agroecologia tropical que está sendo desenvolvida paralelamente, apesar de nenhum ou muito pouco incentivo, né, do governo, mas que está acontecendo e é possível. Que é a questão das agroflorestas, Exato. etc. É muito possível. Que é recente, né? Esse movimento, recente. Né? É recente, os índios sempre fizeram assim. Recente pra nossa consciência. É recente pra nós, né? Tipo, deslocados aqui, exploradores. É que eu acho que a gente separa meio ambiente do ser humano. O meio ambiente tá lá na florestinha e tal. A gente é o meio ambiente. Total. A gente esqueceu só disso, mas a gente é. E o índio faz isso com muita naturalidade. Então, se tem alguma coisa que a gente tem a aprender com eles, é isso, né? Total. Só que, se a gente for na lógica da alta produtividade, aí não dá mesmo. Produz menos. Claro. Mas produz suficiente para alimentar as comunidades, para alimentar... Agora, quando a gente... Tem essa questão, né? Precisaria ter um êxodo urbano, né? As pessoas começarem a plantar mais. Não exigir que tenha o filé, essa coisa também, né? Conhecer também. Eu acho que a gente é muito ignorante quanto ao que o alimento pode nos dar, né? Porque você tem a cenoura, você tem o cabo da cenoura. Sim. Ninguém pensa em fazer algo com aquele cabo da cenoura. Sim, tem a jaca, tem a semente da jaca. Tudo que a gente não vê ou não come são as plantas alimentícias não convencionais. E às vezes são muito proteicas, muito boas para a saúde, e alimentam e crescem muitas vezes espontaneamente. Sim. Mas obviamente que as pessoas precisam fazer... A gente desaprendeu, né? A cozinhar essas coisas. Isso acontecia. Obviamente que quando os portugueses chegaram, eles trouxeram também todas as sementes, árvores que eles queriam. Então, elas foram dominando as nativas, né? E as nativas, elas fazem uma manutenção das matas de maneira totalmente espontânea. Porque elas são dali, crescem ali. Então, sim, elas já fazem o trabalho de manter o bioma, pode ser? Exatamente, exatamente, é isso. Então, assim, a minha ideia, muito pretensiosa, é de que os produtores queiram produzir cada vez mais esses ingredientes, essas frutas e tal, e o público final comece a consumir. Porque a gente consome maçã, banana, laranja, abacaxi é brasileiro, mas coisa que a gente acha que é nativo e não é, né? Sim. Nem manga é. A manga não é? Total. A manga não é. A manga não é nativa? A manga é da Uau. Índia e Tailândia, né? Sudeste asiático. A jaca é índia também, né? É verdade, porque na Índia a gente toma um monte de lace de manga, né? Eu nunca parei pra pensar que é porque a manga é de lá. Assim, a manga deu muito bem aqui, né? Sim. Tem vários produtos que vão dar, o coco, por exemplo. O coco veio da África. Dizem que até pelo mar, não necessariamente alguém trouxe. Veio o coco nadando. Mas a gente tem as nossas. A Mata Atlântica, por exemplo, ela é muito rica. Tem cambuci. O bairro Cambuci tinha milhares de árvores de cambucizeiros e hoje tem um.
Ah, é? Uau, você tá zoando. Mas a gente... Sim, se chama Cambuci porque, É, por causa da riqueza árvore. que tinha, né? Nossa, e foi